Fala galerinha, beleza? E aí, meu irmão? E aí, bom? como é que você tá? Bom Suave? demais. Corrigiu as provas? Não, Ainda não? ainda não. Próxima aula você entrega. Pô, a próxima aula eu entrego. Então vamos de vinheta aqui e vamos continuar com os processos de separação. Galera, na última aula a gente falou sobre alguns processos de separação de misturas heterogêneas de sólido mais sólido. Agora a gente continua com misturas heterogêneas, porém sólido mais líquido, né? A gente também tem vários processos para separar misturas heterogêneas de sólido e líquido. Primeiro, coloque aí na sua cabeça uma mistura heterogênea de sólido e líquido. É um sólido e um líquido que você consegue perceber visualmente os dois, né? Tipo uma água e areia. Esse é o exemplo mais fácil de perceber mistura heterogênea de sólido e líquido. Como que eu vou retirar essa areia da água? Bom, vamos pensar numa água de enxurrada, aquela que está cheia de barro, cheia de terra nela, né? Se você coloca ela numa garrafa e deixa em repouso, acontece um processo chamado decantação. Nessa decantação, a areia vai se depositando no fundo e a quantidade de barro, de terra que tem nessa água vai diminuir. Ela vai ficar um pouco mais pura. Ele não é um processo assim com uma eficiência muito grande, mas ele serve para tirar aquele grosso, aquele material mais denso que está ali disperso na água. A gente pode ver aqui no desenho, você tinha lá uma água barrenta com terra misturada, deixou em repouso, essa terra se depositou e a gente pode utilizar o chamado sifão, numa sifonação, para retirar essa água ali e manter a areia ali dentro. Entenderam, galera? Galerinha, a floculação talvez seja um dos métodos de separação de misturas mais cobrados até hoje nas provas de vestibulares, porque envolve a ETA, que é a estação de tratamento de água. A floculação, ela é parte do princípio da decantação, porque é também uma decantação. Só que aqui nós temos um agente floculante. Normalmente na ETA usa-se o sulfato de alumínio. E o sulfato de alumínio coloca-se junto com as impurezas que estão na água e elas vão se aglutinando. Essa aglutinação, ela se torna um pouquinho mais densa. Esse material que vai se sedimentando aqui no fundo é por meio de decantação, onde nós temos uma separação entre a água, que está no estado líquido, e os componentes aglutinados, que estão no estado sólido. Tá, galera. Voltando aqui, ó, centrifugação. A centrifugação, ela parece com a decantação. Na decantação, quem faz com que o material se deposite no fundo é a chamada força gravitacional, né? A gravidade que decanta o material. Agora, na centrifugação, para acelerar esse processo de decantação, a gente utiliza a que é chamada força centrífuga, né? Você estuda melhor isso lá na física, mas para te explicar melhor, eu estava aqui, ó, bebendo um refrigerante, né? Tá? Agora, vamos imaginar esse refrigerante num movimento circular. Se eu pego esse refrigerante aqui, ó, e faço um movimento circular, certo? Você percebe que ele não derrama, porque num movimento circular, você tem uma força que te empurra para fora do movimento circular. Quando você está lá no carro e o carro vira, você é jogado para fora da curvatura, certo? Isso é o que a gente chamaria de força centrífuga, ok? Então, para acelerar o processo de decantação, a gente pega o material e gira ele a uma alta velocidade. Ao invés da força gravitacional empurrar o material mais denso para o fundo, o que vai empurrar o material para o fundo é a força centrífuga. Isso é feito em exames de sangue. Aqui está o rapazinho, ó, girando um copo, um balde, e aí essa água não derrama por causa da força centrífuga. Então, girei aqui, ó, coloquei para girar em alta velocidade, o seu material sólido foi para o fundo do copinho, o material líquido ficou na superfície e aí você acelerou o processo de decantação. Entenderam? Bastante utilizado para separar os componentes do sangue, os glóbulos vermelhos do plasma. Galerinha, só mais um exemplo do que o tio Soneca falou, que tem na casa de vocês, é aquela máquina de lavar, que tem um processo chamado de centrifugação. E a ideia é separar o líquido das roupas, que as roupas estão no estado sólido, e o líquido, que é a água ali, que está dentro da roupa imerso. Então, que é uma mistura e é feita uma separação nesse sentido. Consegue visualizar melhor? Aqui nós temos também a filtração.
A filtração ela é um processo que também está dentro das nossas casas, principalmente quando você vai fazer um café. A primeira etapa do café nós falamos na última aula, que foi a parte da extração, extrair a cafeína, extrair os componentes que tem ali nos grãos. Agora, no filtro de papel ou no filtro daquele coador, é passado a água e é retido a parte que a gente não deseja dentro do café. É muito ruim você tomar um café que esteja com borra, então não é satisfatório. Então, por exemplo, para fazer o café são duas etapas, a extração e a segunda, uma filtração. Essa filtração é uma filtração comum. Toda filtração comum, nós temos o seguinte, ó, nós temos um sólido sendo retido aqui no filtro e o líquido sendo passado. Numa filtração a vácuo também acontece da mesma maneira, só que existe uma bomba a vácuo que acelera e muito esse processo. Só que normalmente na filtração a vácuo o foco é obter o sólido mais seco possível, ali uns cristais ou alguma coisa assim. Aqui na nossa intenção da filtração comum, normalmente é obter o líquido, ok? Assim, é só o objetivo dessa filtração, ok? Também temos misturas heterogêneas entre líquidos. A gente fala que esses líquidos que formam misturas heterogêneas, eles são immiscíveis, que eles não se dissolvem, né? Por exemplo, água e óleo, né? Para separar água e óleo, a gente também utiliza a decantação, só que uma decantação chamada decantação com funil, ou funil de separação, ou funil de bromo, que são outros nomes para o funil utilizado nessa decantação. Você tem aqui a fase orgânica, a fase aquosa. Na fase aquosa você tem todos os materiais que dissolvem em água. Na fase orgânica você tem todos os materiais que se dissolvem em óleo ou em lipídios, né? E aí você agita e deixa esses materiais em repouso. Depois que você deixar em repouso, a fase orgânica vai para um lado, a fase aquosa vai para o outro. Você vem aqui, abre a torneirinha desse funil, deixa a água escorrer e fecha a torneirinha para manter a fase orgânica separada da fase aquosa. Então, como para separar foi necessário apenas o repouso, isso aí vai ser chamado de decantação. Só que uma decantação utilizando um funil especial que é justamente para separar esses líquidos. Conseguiu entender, galera? Se não entendeu, deixa aí nos comentários e também entre no nosso Instagram, @química simples, para ter mais dicas sobre o conteúdo de química.